Acho que a Cibele não entrou ainda, que é a intérprete. Leonardo está, a Cibele não. Deixa eu mandar uma mensagem para a Cibele, pessoal. Só para ver se ela entrou, se ela vai conseguir entrar. Porque o Leonardo está na aula. E sem a intérprete para ele fica complicado. Tinha esquecido de ligar a câmera, Bruno. A Cibele está entrando. Só esperar ela entrar, a gente começa, tá? Eu tinha esquecido de ligar. Acho que ela entrou agora. Oi, Cibele. Dá um ok quando você já estiver me ouvindo bem, só para a gente poder iniciar. Estava te esperando, por favor. Não estou vendo a Cibele. Agora sim. Oi, Cibele. Está me ouvindo? Beleza. Tá bem. Então, pessoal, bom dia. Como eu comentei ali no grupo com vocês, né? Hoje vai ser a nossa primeira avaliação, tá? Antes dessa avaliação, eu vou dar aula pela manhã, né? E vou fazer o mesmo formato da avaliação que o professor Josué fez, né? É um formato institucional. Então, a gente dá um prazo de envio de prova, porque alguns alunos estão trabalhando, ou porque algum problema na internet, algo do tipo, né? Então, a gente tem esse prazo aí de 24 horas para o envio da avaliação de vocês, tá? Então, agora de manhã eu vou dar aula normalmente, vou falar com vocês sobre ligações químicas, que é o capítulo 3 da apostila, né? Assim que fechar o capítulo 3, eu preparei uns slides de revisão. Se a gente conseguir fazer essa revisão agora de manhã, quando for 1 hora, eu já libero o link da prova. Se a gente não conseguir fazer a revisão agora de manhã, 1 hora a gente conecta, eu faço essa revisão, né? Tiro possíveis dúvidas e assim que a gente começar a prova, eu contabilizo as 24 horas para vocês resolverem, né? Então, vocês têm esse prazo aí de 24 horas para enviar. Professora, não consegui enviar dentro das 24 horas porque estava trabalhando, algum motivo justificável, né? Você pode fazer contato com o professor para que ele possa tentar te ajudar aí a resolver esse problema, né? Sendo uma justificativa
plausível, né, a gente vê o que fazer, tá bom? Então, como eu comentei, a gente vai fazer agora o início do capítulo 3. O capítulo 3 não cai na prova de hoje, tá bom? Vai cair na nossa segunda prova. Bem, o capítulo 3, ele vai falar né, um pouquinho com a gente sobre ligações químicas, né? Eu até passei 2 vídeos para vocês sobre esse conteúdo. Esse conteúdo... Tem uma coisa no chat. Ah, beleza. Esse conteúdo de ligações químicas, ele pode ser dividido em 2 partes, tá? O que a gente chama de ligações intramoleculares e o que a gente chama de ligações ou forças intermoleculares. Quando é intramolecular, gente, elas estão acontecendo para formar as moléculas, tá? Então, aqui ao lado eu coloquei a molécula de água. Esses tracinhos aqui, tá? Que estão ligando hidrogênio e oxigênio, é um tipo de ligação intramolecular. É ligação que vai formar moléculas, é ligação entre átomos, tá? Essas ligações, elas estão associadas às propriedades químicas dos compostos. Quais são os tipos de ligações? São iônica, covalente e ametálica. Quando a gente fala em ligações ou forças intermoleculares, tá? A gente está falando em ligações que ocorrem entre moléculas. Então, repara, gente, ó, água e água. É esse tracejado aqui, tá? Então, é uma interação entre uma molécula de água com a outra molécula de água. E elas vão ser responsáveis pelo que a gente chama de propriedades físicas dos compostos, né? Então, vamos supor, essa água que eu tenho ali na torneira é uma água no estado líquido, né? Então, é uma característica física. Aí, se eu pego a caçambinha de gelo que está no meu congelador, ali eu tenho uma água no estado sólido, tá? Então, as diferentes formas, né, dos estados físicos dos compostos estão associadas a essas ligações ou forças intermoleculares entre moléculas. Elas são do tipo íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Antigamente, ligação de hidrogênio era chamada de ponte de hidrogênio. Tem alguém com o microfonezinho ligado? É alguma dúvida? É o Sérgio. Acho que já tirou do mudo. Acho que dentro ligou por engano. Beleza. Então, gente, a gente tem essas duas formas de ligações, tá? A gente vai começar agora falando um pouquinho das intramoleculares, que são as ligações que vão formar, né, as nossas moléculas. Aí, como eu expliquei, são 3 tipos, né? Aqui está só resumido, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Ligação iônica, ela vai ocorrer entre metal e ametal ou hidrogênio e metal. Ligação covalente, ela vai ocorrer entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal ou hidrogênio com hidrogênio. E a ligação metálica, ela ocorre entre metais e metais. E aqui ao lado eu coloquei só para vocês recordarem, né? A gente já viu isso, né, na última aula. Metais é toda a parte amarelinha da tabela, os ametais são esses do cantinho, tá? Pronto, desculpa, pessoal. Então, em amarelinho, nós temos os metais, e em laranjinha, os ametais. Nesse caso, para a gente. Essa imagem aqui, pessoal, é só para ajudar vocês a lembrarem, né? Quando a gente olha na tabela periódica, o que é cada elemento, né? E a gente saber qual o tipo de ligação. Mas é sempre uma regrinha, tá? Iônica é sempre metal com ametal ou hidrogênio e metal. Covalente é ametal a metal ou hidrogênio a metal, hidrogênio a hidrogênio. E a metálica, metal, metal. Bem, como é que surgiu, né, essas ligações? De por que elas ocorrem, né? O objetivo, pessoal, é garantir uma estabilidade. Os elementos, eles querem ser estáveis, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo do sódio com cloro. É uma molécula bem famosa, né? É o que a gente chama de cloreto de sódio. É o sal de cozinha.
Por que eles querem se ligar, né, para formar o sal de cozinha? Qual é o objetivo? O objetivo é que todos eles querem ser estáveis igual os gases nobres. Então, eles querem ficar iguaizinhos. Por quê? Os gases nobres, ó, é a última coluninha, é esse aqui em vermelho, tá? Última coluninha da tabela. Eles são os elementos químicos mais estáveis da tabela periódica. Michele, por que eles querem ser iguais? Porque eles querem ser estáveis. É como se todos os outros elementos fossem instáveis, tá? Para que eu possa ser estável, eu preciso ser igual ao gás nobre. Mas o que tem de diferente na estrutura do gás nobre? Todos eles, com exceção do hélio, que é o primeiro elementozinho da coluna, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, para ser estável, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. É uma regrinha que se chama regra do octeto ou teoria do octeto. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Ó. O Na, eu coloquei assim, eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Por quê? Ó? O Na, ele tem, na última camada, um elétron. Mas na penúltima, ele tem 8. O que seria mais fácil para o Na, que é o sódio? Ganhar 7 elétrons ou doar um elétron? Se ele ganhasse 7 elétrons, ele ficaria com 8. Beleza, está estável. Mas, nossa, é muito elétron para ganhar, né? Mas se ele perder um elétron apenas, na camada anterior, na segunda camada, ele já tem 8, que é a regrinha. Ou seja, dessa forma, né? O que o sódio faz? Ele pensa assim, olha, vou encontrar um par para doar o meu último elétron. E o cloro, o que o cloro tem, gente? O cloro tem 8 elétrons na segunda camada, mas na última ele só tem 7. E aí, qual é a ideia dele? Opa, eu tenho 7. Para eu ficar estável, eu preciso ganhar apenas um elétron. Olha a resposta dele. Oba, obrigado. Eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir a estabilidade. E daí que surge essa ligação entre eles, né? Eles vão se ligar, porque assim os dois vão ficar estáveis. Então, ó, a regra do octeto, né? O átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, similar aos gases nobres. Então, o objetivo é que os elementos consigam ter 8 elétrons na última camada, né? A única exceção de gás nobre é o hélio, que eu tinha falado para vocês. Ele é o primeiro elementozinho da coluna, né? Ele só tem uma camada, então ele fica estável com 2 elétrons, diferente de todos os outros elementos químicos que são gases nobres. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho dessas ligações, né? A gente conversou ali o que seria a ligação química, quais são as formas que ela pode acontecer, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A ligação iônica. Coloquei essa imagem que diz o seguinte: aceita esse elétron como prova do meu amor? Então, gente, na ligação iônica, né, essa é a conversa entre dois átomozinhos. Na ligação iônica tem a doação de elétrons. Então, é aquela ideia que eu apresentei para vocês do sódio com cloro. O sódio vai doar aquele elétron. Então, a definição: os elétrons são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Por isso, gente, que ela é chamada de ligação iônica. É verdade, né, Letícia? É para tentar deixar os exemplos mais próximos, né? Um pouquinho da nossa realidade. Tem mensagem no grupo que a Débora colocou. Deixa eu ver. No nosso grupo? Essa não é a 0220? Não tô achando. Achei. Bom dia, sim. Estou sem áudio. Mas vocês estão me ouvindo? Só a Marli que não? Deixa eu falar com ela. Precisa ativar o áudio.
Parte inferior da tela. Tem um fone de ouvido, não é isso? Aí no de vocês, que aparece? Ah, beleza, Marli. O Sérgio botou que tá ok, o Leandro também. Cristiano, pode ser a sua internet, então. O Cristiano entrou e saiu, deve ser isso mesmo. Beleza. Bem, então, gente, a ligação iônica, né? A ideia é que os elétrons são transferidos. Ah, Michele, eles originam íons. O que é íons mesmo? Então, íons a gente conversou lá para a nossa primeira avaliação, né? Que a gente vai fazer hoje. Os íons são formados a partir dos átomos, quando a gente tem doação de elétrons ou recebimento de elétrons. É aquela carguinha, né? Positiva, negativa, eles são os íons. Quando a gente tem uma diferença entre o número de prótons e de elétrons. Então, a gente tem os íons ali. Aí eu coloquei aqui o exemplo da formação do cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio, se eu fizer a distribuição eletrônica, ele tem 11 eletrõezinhos. Então, como é que a gente faz a distribuição eletrônica? A gente segue o diagrama de Linus-Pauling, né? Isso é a matéria que vai cair na prova de hoje, tá? Essas distribuições. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Até a gente somar os expoentes e chegar no númerozinho. Então, 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Bem, o 17, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Dessa forma, a gente tem a distribuição. Mas quando a gente olha, a gente verifica o quê? Que na última camada do sódio só tem um elétron. Na última camada do cloro tem 7. Então, se eu pegar um elétron do sódio e transferir para o cloro, eles vão ficar estáveis. E aí, gente, o sódio vai ficar positivo. Por quê? Porque ele doou um elétron. E o cloro, consequentemente, vai ficar negativo, porque ele ganhou um elétron. Então, a ligação iônica, ela forma esses íons, tá? Um positivo, outro negativo. Aí aqui eu mostro para vocês aquela estrutura, gente, com as camadinhas, só para vocês verem, tá? Aqui seria a distribuição eletrônica, né? E aí, repara, tem a distribuição em camadas também. Aqui o sódio doando esse elétronzinho para o cloro, né? Mas aqui embaixo eu coloco eles com as camadas, para vocês verem, ó. O sódio agora vai ter somente 2 camadas, porque a última camada dele vai sumir. Ele doou aquele elétron, né, para o cloro. E o cloro completa a última camada dele com 8 elétrons. Seria essa a ideia. Bem, eu tinha falado para vocês que a ligação iônica ela vai ocorrer normalmente entre metais e ametais, porque os metais eles são muito eletropositivos. A gente conversou na semana passada, né? O que era semana retrasada, o que era eletropositividade, a tendência que o átomo tem de formar cátion, ou seja, de doar elétrons. E os ametais eles são muito eletronegativos, ou seja, eles tendem a formar ânions que são negativos. Por isso, a ligação iônica, um positivo e um negativo. Essa é a ideia. Aí aqui tem uma exceção, metais mais hidrogênio. Dentro da ligação iônica também pode ocorrer com metais ligados a hidrogênio. A ligação covalente é ametais com hidrogênio. A iônica ela ocorre entre metais e ametais, metais e hidrogênio. Bem, como é que a gente apresenta as fórmulas, né? Normalmente, a gente tem alguns tipos de representação. A fórmula íon, que é a formulazinha que a gente coloca os íonzinhos, tá? A fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, que é a que a gente representa os elétronzinhos. E essa fórmula final aqui, né? Que ela seria a fórmula mais condensada. A fórmula íon, gente, repara, o alumínio, ele perdeu 3 elétrons, ele fica mais 3. O oxigênio ganhou 2 elétrons, ele fica menos 2. Só que o númerozinho da carga, tá? Ele vai ser a quantidade de átomos do outro elemento. Então, repara, o alumínio, que era 3, eu preciso de 3 oxigênios. O oxigênio, que era 2,
de carga, eu vou precisar de 2 alumínios. Então, normalmente é um X que a gente fala, né? A regra da Xuxa é um Xzinho, tá? Para inverter as quantidades. Professora, e se eu não inverter, o que vai acontecer? Quando você faz a distribuição dos elétrons, você vai chegar no número correto. Porque, por exemplo, o alumínio ele tem 3 na última camada. O oxigênio só tem 6. Para ele chegar a 8, só faltam 2, correto? Então, se eu pego um alumínio e junto com um oxigênio, eu consigo transferir 2 elétrons para esse oxigênio. Ele chega a 8. Eu não posso ter 9, tá? O máximo ali seria um 8. Então, o que eu faço? Vai ter sobrando um elétronzinho. Eu não posso deixar sobrando. Então, o que eu faço? Chamo um novo oxigênio. Aí, esse oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. Dessa forma, o que eu vou fazer? Vou doar um elétron para ele, mas ele não está completo ainda. Aí eu vou e chamo um novo alumínio, tá? E aí o alumínio vai doar apenas um para ele, não pode doar mais. Só que sobraram 2, não pode sobrar, nem faltar. Então eu chamo um novo oxigênio e a gente completa. Por isso é que são 2 alumínios, esse númerozinho aqui embaixo indica a quantidade de átomos. Ó, Al1, Al2, são 2 Als. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Ó, 3, tá? A fórmula que a gente coloca, né, os elétronzinhos sendo doados, tudo representado com as setinhas, se chama fórmula de Lewis ou eletrônica, tá? A fórmula geral desse composto, gente, ela é obtida também pela aquela regra do X, ó. AX+, ele passa a ser esse X, passa a ser a quantidade de B's. Ó, aqui, Bx. O Y que eu tinha de carga passa a ser a quantidade de A que eu preciso. Então, aquela regra do X, ó. Esse númerozinho vai vir para cá. Esse númerozinho vai vir para lá. Porque aí a gente já chega na quantidade necessária. Dúvidas? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, tá? Ou podem ligar o microfone. Então, vou continuar. Bem, quais são as características, né, desses compostos iônicos? Eles são sólidos à temperatura ambiente. Oi, Bruno. Então, em relação à ligação iônica, né, é uma ligação com transferência de elétrons, tá? Então, alguém vai doar elétrons e o outro vai receber. Essa doação, né, e esse recebimento, ele está associado à regra do octeto. O objetivo é ter 8 elétrons na última camada, tá? E aí, o que eu apresentei agora no último slide era referente às formas de apresentação. A fórmula de Lewis ou eletrônica, ela mostra os elétrons saindo de um átomo e indo para outro. A fórmula íon, ela mostra os íonzinhos, ou seja, as cargas, quantos elétrons cada átomo vai doar ou vai receber, né? Então, seriam essas as formas de representar. Bem, os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, né? E são cristalinos. Isso é uma característica, tá? Desses compostos. Outra característica, gente, é que eles conduzem corrente elétrica quando eles estão fundidos ou em solução. Então, o que vai acontecer, gente? Aqui eu tenho água destilada. A água destilada, ela não vai conseguir conduzir corrente elétrica, tá? Eu não tenho as cargas passando ali. Eu preciso ter cargas se movimentando para que eu consiga ter a condução de corrente elétrica. Quando eu venho para o sal puro, tá? Ele não consegue conduzir corrente elétrica, porque as cargas estão aprisionadas no estado sólido, estão bem presinhas. Agora, se eu dissolver, né, ou derreter, dissolver em água, solução, ou fundir, que é derreter, eu passo a ter essas cargas positivas e negativas se movimentando. Conforme essas cargas se movimentam, elas conseguem conduzir corrente elétrica, por isso que a lâmpada acende.
tá? Então, os compostos iônicos, quando eles estiverem fundidos, né, derretidos, ou em solução aquosa, né, eles vão conseguir conduzir corrente elétrica. Os elétrons estão se movimentando, as carguinhas. Bem, a próxima ligação, né, é uma ligação covalente ou molecular. Repara, agora os átomozinhos estão conversando entre si, mas eles estão compartilhando. Eu não tenho mais aquela doação, tá? Então, a diferença do covalente para o iônico é que no iônico era doação. No covalente, não. No covalente é um compartilhamento, tá? A ligação, eu sempre dou o exemplo de dividir, né? Dividir uma conta, por exemplo, você vai a um aniversário, e aí nesse aniversário você vai de Uber, tá? Vai você e a sua amiga para o aniversário. Aí, nesse caso, você pega e fala assim, vamos dividir o total do Uber. Então, é ligação covalente. As duas estão compartilhando da viagem e estão compartilhando o valor. Agora, se você vai no Uber com a sua amiga para a festa e sua amiga fala assim, estou sem dinheiro, né? Você pode pagar a viagem? Aí você paga sozinha, seria ligação iônica. Você está dando, né, o seu dinheiro ali, tá? Você não está compartilhando. Então, a ligação covalente é uma ligação de compartilhamento. A ligação iônica é a ligação de doação. Bem, como é que funciona? Qual a definição? A gente compartilha um par de elétrons, tá? Entre átomos que vão apresentar pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade, gente. Isso é bem interessante, porque a eletronegatividade, que a gente conversou na última aula, ela está associada a puxar os elétrons para ele. Se eu tiver um elemento que tenha muita, né, uma eletronegatividade muito alta, o que ele vai fazer? Ele vai preferir fazer ligação iônica, que é puxar o elétron para ele. Ele não vai querer, gente, fazer um compartilhamento, porque ele é muito forte, tá? Ele puxa. Então, nesse caso, a gente tem aqui ligações, né, que vão ocorrer com pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Aí, o que vai acontecer? Não tem formação de íons, porque não tem transferência de elétrons, tá? A ligação covalente ela pode ser de duas formas. Ela pode ser polar, quando a gente tem átomos diferentes, por exemplo, HCl, HBr, ou apolar, quando a gente tem átomos iguais, Cl2, eu tenho 2 átomos de cloro, H2, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. A diferença do polar é porque vão ter diferentes eletronegatividades, então faz um polo ali. Na ligação apolar, os átomos são iguais. É como se eu tivesse um cabo de guerra no qual cada componente tem a mesma força, tá? Então, aquele elétronzinho vai ficar parado ali, não sai do lugar, tá? Então, o cabo de guerra não sai do lugar. Essa seria a ideia na ligação covalente apolar. Aí eu tinha falado para vocês, né, que ela vai ocorrer entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio a metal ou a metal a metal. Essas são, gente, as principais formas, né, de acontecer a ligação covalente. Aí aqui eu coloquei o exemplo, né? Coloquei do Cl2 para vocês verem. O Cl, gente, ele tem 17 elétrons. Então, se eu fizesse a distribuição, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Somando 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então, tem 17 elétrons. Na última camada, ele só tem 7. Para ele ficar estável, ele precisaria de mais um. Só que, repara, eu tenho 2 cloros. Então, se eu pegar um elétronzinho do cloro e doar para o outro, esse cloro verdinho vai ficar estável. Mas esse aqui não, vai ficar faltando. Então, o que eles fazem? Eles compartilham, tá? Eles fazem uma ligação entre eles com um elétron de cada átomo. E aí, aqui eu tenho a fórmula de Lewis, que a gente coloca os elétronzinhos, tá? Representados. A fórmula molecular, que é a final, ou a fórmula estrutural, que eu apresento as ligações, tá? Então, aqui
a gente tem essa representação, né, dos nossos elétronzinhos na fórmula de Lewis. Aí coloquei alguns exemplos. O HCl, ó, o HCl, o hidrogêniozinho, um detalhe, o hidrogênio sempre vai se estabilizar com 2 elétrons, isso é importante, porque o hidrogênio só tem uma camada, tá? Que é a camada K. Essa primeira camada, gente, ela só acomoda no máximo 2 elétrons. Por isso que o hidrogênio, ele vai buscar a configuração do hélio, que é o primeiro elemento químico lá do gás nobre. Então, ele se estabiliza com 2 elétronzinhos. Né? E aí, repara, aqui eu tenho... Como é que eu faço essa contabilidade agora de elétrons? O cloro tem 2, 4, 6, 7, 8. Essa bolinha verde, gente, que era do hidrogênio, agora ela faz parte do cloro também. Ah, e como é que eu vou contar, pessoal, do hidrogênio puro? 1, 2. Eu conto os 2 que estão envolvidos na ligação. A água... Ui, passei direto, desculpa. A água, mesma coisa, ó. O oxigênio tem 6, agora eles têm um elétronzinho do primeiro hidrogênio e outro elétronzinho do outro hidrogênio, formando o quê, gente? 8 elétrons para o oxigênio do meio. O2. O O2, gente, ele tem 6 cada oxigênio. Então, para eles chegarem a 8, eles precisam de 2 elétrons. Daí que surge a ligação dupla, 2 tracinhos. O nitrogênio, né, ele tem 5 elétrons na última camada. Para ele chegar a 8, estão faltando 3 elétrons. Então, repara, ele faz uma ligação tripla. Então, 1, 2, 3. Tripla, nesse caso do nitrogênio. Aí aqui eu coloquei os mesmos exemplos, né? Incluí só mais alguns, que era o CO2 que não tinha, né? O HCl já tinha, a água já tinha, o O2 já, e o N2 também, o H2 que é novo. Mas só com os nomezinhos das fórmulas. Fórmula eletrônica de Lewis é que representa os elétronzinhos. Fórmula estrutural, eu coloco a barrinha das ligações. Fórmula molecular, eu não apresento nada de ligações. Eu coloco só os átomos e as quantidades deles. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida em relação à ligação covalente? Antes de a gente falar da outra covalente? Beleza. Então tá. A próxima covalente, pessoal, ela é chamada de covalente coordenada ou covalente dativa. Ela é um subgrupo da covalente, tá? Qual é a ideia, gente? Eu tenho um par eletrônico também compartilhado. Mas lembra que aqui, ó, a gente pegava um elétronzinho de cada átomo? Quando a gente for fazer a dativa, os 2 parezinhos vão ser do meio... Os 2 parezinhos, não. Os 2 elétrons do par vão ser do mesmo elemento. Essa é a diferença. Pode voltar na imagem anterior. Qual? Essa? Esses slides já estão no Google Classroom, tá? Qual é o slide? Maria Fernanda. Já foi? Esse? Tá. A ligação covalente, ela compartilha um elétron, gente, de cada átomo. Na covalente coordenada dativa, não. Os 2 elétrons, eles são do mesmo átomo, tá? Posso, Maria? Beleza. Então, repara. Aqui, ó, eu tenho a molécula SO2. Como é que eu formo a molécula SO2? Inicialmente, eu tenho a molécula SO. Imagina. Ela, o que acontece? O S é um enxofre, ele está no grupo 6. Então, ele tem 6 elétrons, né? No grupo 16 ou grupo 6A. O oxigênio, a mesma coisa. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, cada um tem que ter o quê, gente? 8.
né? Então, eu vou precisar de 2 elétrons para cada. Então, eles compartilham uma ligação dupla. Só que eu quero o SO2. O SO2 são 2 oxigênios, e eu só encaixei um. E esses 2 elementos já estão estáveis, mas eu preciso adicionar mais um oxigênio. O que eu faço, gente? Quando eu vou adicionar mais um oxigênio, que precisa de 2 elétrons, tá? Se eu fizer alguma ligação dupla, eu vou acabar, né, destruindo esse meu átomo, porque ele já está estável, ele já tem 8 elétrons aqui, esse também já tem 8. Então, o que eu vou fazer? A ligação dativa é pegar do mesmo elemento químico e compartilhar 2 elétrons. Então, eu vou pegar o enxofre, tá? O enxofre tem 6 mais 2, 8. Mas eu pego 2 deles, que no caso é do enxofre mesmo, não é compartilhado, tá? E vou enviar para o meu oxigênio. Só que, gente, é um compartilhamento. Tem alguém com o microfone ligado, é dúvida? Só que, pessoal, é um compartilhamento. Deixa eu botar no... Pronto. É um compartilhamento. Então, aqueles 2 elétrons, eles fazem parte tanto do enxofre como do oxigênio. Senão vai perder a estabilidadezinha, né? A gente vai cair a qualquer momento, tá? Vamos voltar com um novo link. Falta 1 minuto para cair. Bem, o enxofre, ele precisa de 8 elétrons. Ele já tinha 8. Então, ele vai pegar 2 dele e vai compartilhar, né, com o oxigênio. Aí a gente passa a ter um SO2. Michele, por que você pegou do enxofre e não do oxigênio? Dificilmente a gente vai ter oxigênio ligado a oxigênio, tá? A gente vai ter sempre um heteroátomo na cadeia, que vai ser ele que vai fazer a ligação dativa, né? Ou seja, o compartilhamento de elétrons a partir dele para outro elemento químico. Essa dativa, normalmente, ela é representada por uma setinha, tá? Então, a setinha dizendo de onde saiu o elétron para onde ele chegou. Mas, atualmente,